Olá, eu sou André Repsold, presidente do LEAD Rio de Janeiro. O Business Talk de hoje é com Felipe Littaif, especialista em tecnologia e inteligência artificial, PhD em administração pela COPEAD da UFRJ e professor do IFRJ. Com uma carreira marcada por pesquisas e divulgação científica, o Felipe traz uma perspectiva única sobre os impactos da inteligência artificial no direito, na educação, no trabalho, defendendo o uso ético da tecnologia, abordando temas como a regulação, inclusão digital e o futuro do trabalho. Felipe, você está com um assunto que está mais do que em voga hoje em dia. Eu queria que você contasse um pouco, então, dessa sua trajetória até chegar a um PhD de administração com especialização na inteligência artificial. André, gente, muito obrigado por ter me convidado. Fico muito feliz de estar aqui, com a oportunidade de compartilhar algumas coisas com sua audiência. E, como você falou, né, eu sou professor do IFRJ desde 2014. Antes disso, eu tive 2 décadas na iniciativa privada, onde eu trabalhei com TI, consultoria, você pode imaginar, trabalhei em data centers, trabalhei em Big Techs. Em 2014 eu terminei o mestrado, resolvi seguir o meu chamado para trabalhar em pesquisa e ensino, que é o que eu realmente gosto de fazer. Em 2020 comecei meu doutorado na COPEAD e aconteceu uma coisa curiosa no meu doutorado, né? Porque em 2020 até 2022 o meu doutorado estava encaminhado, eu estava estudando inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro. E estava tudo bem encaminhado, minha tese estava bem formulada, consegui a pergunta, objetivo de pesquisa, até o momento que veio o IA generativo. Né? A gente viu quando o ChatGPT ficou disponibilizado e a generativo finalmente veio a público. Me apaixonei pelo assunto e dei meio que um cavalo de pau na minha tese. Falei, Elaine, minha orientadora, né? Olha, peraí, eu quero estudar isso. E quero estudar isso no contexto do judiciário. Mais difícil ainda, né? Essa decisão implicou na minha pesquisa, ficar muito mais complexa, atrás de um assunto muito novo, dentro de uma organização muito complexa e muito tradicional, que é o Poder Judiciário. Foi um desafio muito grande, mas eu aprendi muito, eu estudei muito as tecnologias. Como eu sou formado em ciência de computação e tenho mestrado em engenharia de produção, eu tenho uma base técnica, então eu consegui ler os papers, vi as principais tecnologias e eu me apaixonei pelo assunto, certo? E usei muito inteligência artificial em todas as minhas atividades, inclusive acadêmicas. Então, eu destrinchei, eu procurei entender a melhor forma de usar aquilo. Né? E foi muito interessante, eu defendi, foi minha tese agora em fevereiro, e deu tudo certo, mas foi um desafio grande. Eu imagino, porque hoje cada vez mais a inteligência artificial está acessível, mas ela também precisa ser bem usada, né? E como é que você acha que vai impactar o mercado de trabalho, já está impactando esse uso indiscriminado da inteligência artificial? André, o impacto ele é muito grande e tem muitas facetas, tá? O FMI fez uma estimativa que 40% de todas as vagas, vai ser, vamos dizer assim, eles falam impactados pela inteligência artificial. Isso não quer dizer necessariamente que 40% das vagas vão desaparecer, não. Vão ser impactadas. Algumas, inevitavelmente, como acontece quando tecnologias desse porte aparecem, como foi com a internet, né? Algumas vão desaparecer, algumas vão ser realocadas, algumas vagas vão aparecer, tá? Algumas profissões vão aparecer, como já existem, mas 40% vai ser impactado segundo a FMI. Eu diria que nem que seja indiretamente, todos vamos ser impactados pelo que está acontecendo aí. Já estamos sendo, né? Já estamos hoje sendo, a velocidade exatamente. da informação é impressionante, Sim. né? E a questão ética, né? Porque aí quando a gente começa a usar a inteligência artificial de uma forma um pouco indiscriminada, como é que a gente preserva essa ética, né? O que nos seus estudos você percebeu? Vamos lá, essa parte de ética em inteligência artificial é uma questão muito importante e ela é crítica para o sucesso que a inteligência artificial, especialmente generativa, vai ter em melhorar a sociedade, em conseguir transformá-los em seres humanos melhores, vamos dizer assim. Para você ter ideia, né, algumas empresas estão criando governança de IA nas suas empresas, estão criando também governança de ética em IA. Para você ter ideia como é importante isso. A ética envolve muitas facetas, tá? Uma delas é a necessidade de você regular,
de você alinhar, fazer com que a IA, essa governança de IA, faça com que a IA esteja alinhada com a estratégia da empresa e alinhada com o melhor uso que as pessoas possam ter daquela IA, tanto as informações que são da própria empresa, quanto o que for de fora. Uma das questões também é o seguinte, a IA, ela sozinha, ela é uma tecnologia, uma ferramenta, mas ela é treinada com dados e informações que você tem na internet, em todos os lugares, digitalizados nos últimos 40 anos, disponibilizados pela internet. Os dados são gerados por humanos, e nós humanos temos nossas falhas, nossas fraquezas, nossos problemas éticos, de moral e tudo mais. Então, a IA tende a replicar algumas distorções e preconceitos que estão nesses dados. E isso tem que estar muito claro, muito bem entendido dentro das empresas, das organizações e das big techs. Mas isso é um problema ovo móvel, existe muito esforço para tentar lidar com isso no mundo inteiro. Tá? A União Europeia lançou o AI Act, acho que foi em outubro do ano passado, e esse ano eles estão lançando diretrizes para educação, diretrizes para uso ético, e ano que vem eles vão lançar diretrizes, se não me engano, para atividades de alto risco, como direito, como medicina. Então esse é um assunto muito novo, não existem respostas fáceis e como simples. é que você vê, então, aqui no Brasil, essa regulamentação da inteligência artificial pelas entidades do governo, né? Em que ponto a gente está hoje? No Senado foi aprovada a PL 2338 de 2023, foi aprovado, eu acho que foi no ano passado. Está no Congresso, está na Câmara nesse momento de apreciação, mas que está vivendo um momento político um tanto quanto turbulento, não existe ainda a previsão de quando vai ser votado. A ANPD, a Associação Brasileira de Processamento de Dados, já deu algumas diretrizes, tá, para tentar preencher essa lacuna enquanto o marco legal não é aprovado. Mas a preocupação do Brasil é uma preocupação mundial. Tá? Para minha tese, eu entrevistei o ministro da Justiça da Estônia. Eu esperava, como é um país muito pequeno e muito digitalizado, eu esperava ouvir coisas que eu não tinha acostumado a ouvir entrevistando pessoas do judiciário brasileiro. Eu me surpreendi como os dilemas deles são parecidos com os nossos. De incerteza, de não ter certeza de onde ir, em criar grupos de estudo para saber como adaptar a inteligência artificial generativa, fazer com que a IA generativa não seja um empecilho para o cidadão ter acesso à justiça. E aí eu me convenci que, na verdade, ninguém tem respostas prontas ainda. Tá? O entendimento e a regulação da inteligência artificial vai acontecer ao longo dos anos. Tá? Eu acho que a sociedade, as pessoas, as empresas, os governos têm que ter um papel central nisso. Tá? E o principal de tudo, que é a minha mensagem, a gente não tem controle do que as big techs fazem, eles fazem o que eles acham que tem que fazer para agregar valor aos acionistas, os governos ainda estão tateando, alguns governos estão avançando mais, outros menos. Eu acho que o Brasil está no bom caminho, tá? Mas a minha mensagem é, as pessoas, você deve começar por você mesmo, você precisa se capacitar em usar a inteligência artificial da melhor maneira possível. Você precisa entender do que se trata, o que não é, e a melhor forma de usar. Incluindo engenharia de prompts, incluindo uma ideia geral da arquitetura da coisa. Eu acho essa a grande competência que as pessoas precisam ter. É a minha mensagem que eu dou para meus alunos. Em qualquer área de atuação, precisa estar todo mundo. Absolutamente atualizado nesse tema. Né? Sim, sim. Agora, quando a gente fala da educação, né? Hoje é muito assustador, porque se comenta muito que o estudante vai parar de estudar, né? Porque ele vai começar a ter a facilidade de acesso à informação e ele vai apertar um botão e a resposta vai vir. Como é que pode se cuidar disso, para que a gente não crie uma geração de desinformados, né? Olha, André, a minha resposta para isso, basicamente, é o que acabei de falar, é capacitar os alunos. Eu falo isso porque eu estou dentro desse problema, eu sou professor do IFRJ. Eu sei que meus alunos já conto que eles usem IA, mas como eu ensino a melhor forma de usar, que eu acredito ser a melhor forma de usar, eu espero que pelo menos eles usem da melhor forma possível. E usem a IA como apoio, como complemento do processo
de aprendizado. Não que ele seja uma muleta. Porque, por exemplo, se você for imaginar, as possibilidades que a generativa tem para aprendizado são fantásticas. O que você tem ali? Você tem um tutor com paciência infinita, com capacidade de te ensinar qualquer assunto. Tá? Existe um prompt clássico que a gente usa de vez em quando, né, para treinamento, para ilustrar algumas coisas. Explique como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade, um assunto complexo pra caramba, tipo mecânica quântica, mecânica dos fluidos, algum assunto mais abstrato do direito. Ele pode não te ensinar, mas ele vai tentar. E é interessante ver esse processo funcionando em vários modelos, tanto os gratuitos quanto os pagos. Então, existem também iniciativas, se não me engano, eu esqueci o nome agora, mas de prover plataformas específicas para estudantes, incluindo IA generativa moldados aos objetivos de cada disciplina, que o aluno consiga interagir, que aquele modelo esteja integrado à ementa da matéria e à metodologia de ensino, certo? Mas que não faça o trabalho por ele. Não faça o trabalho por ele. E os professores, essas plataformas são tão sofisticadas que o professor pode ver como o aluno está usando a IA generativa, tá, dentro de um painel, e chegar a intervir, olha, você perguntou isso, mas não é bem assim, entendeu? Esse é o melhor dos mundos. Tá? Mas eu acho que o mundo inteiro ainda está caminhando para lá. Eu espero que o Brasil entenda essa urgência e consiga fazer isso se tornar realidade. Você comentou que a sua tese foi focada no mercado de direito, né? Na verdade, foi no Poder Judiciário, dentro do Poder Judiciário. Mas hoje o direito, né, ele vai ter uma mudança, já está tendo uma mudança impressionante, né? O que você pode comentar sobre esse assunto? Uma pesquisa de uns 2 anos atrás que acabou se tornando, confirmando uma tendência. A prática do direito, falando prática do direito geral, né, advogados, paralegais e tudo mais, ela é uma das que mais vai ser impactadas pela inteligência artificial generativa. O que está acontecendo? Algumas atividades mais, vamos dizer assim, mais mecânicas, essas necessidades vão desaparecer. Tá? Alguns cargos, tá, vão deixar de existir. Esse é um dos aspectos. Tá? A gente está falando da prática do uso dos escritórios. Existe um impacto, existe um aspecto mais importante, eu acredito, que é a inteligência artificial atuando na maneira em que o cidadão acessa a justiça. Certo? Que existem oportunidades fantásticas para isso. Por exemplo, imagine que você cria um chatbot que ajuda a pessoa, que seja um consultor jurídico básico para uma pessoa, tá? Para saber se o que ela tem é um processo ou não, saber como é que está a força da argumentação dela, do que ela realmente tem. E, por outro lado, essa IA ter sido treinada com informações enviesadas e que acabam replicando vieses, preconceitos e tudo mais. Essa é uma questão muito difícil. O que acontece? Os riscos são grandes, mas as oportunidades são fantásticas. Certo? Existem lugares na China que quando a pessoa vai para um fórum, né, tentar fazer uma petição, ele fala com o robô antes. O robô olha e fala, não, você tem um caso, você não tem um caso, volte com mais provas. E se tiver um caso, ok, você tem. Por favor, vá na sala tal, encontre com o advogado esperando por você. Fantástico isso. Pode ser que seja muito bom, pode ser, enfim, isso é uma questão aberta, como eu falei. Ela poderá agilizar os processos, sim, né? Agora, hoje, como é que protege os dados, né? Porque as empresas sempre comentam isso. Quando você põe um dado para melhorar um texto, melhorar uma petição, você disponibiliza aquele dado na internet. Quer dizer, ele passa a ser um produto que você trabalhou para fazer, mas ele ficou liberado, né? Olha, já tive um caso de um aluno que tinha um arquivinho texto com todas as senhas deles, né? Ele copiou, colou, mandou para uma tecnologia dessa, falou, por favor, organize minhas senhas. Putz. Aí ele organizou as senhas, por favor. Ele falou, só olha o que eu fiz aqui. Cara, você acabou de dar a sua vida na mão de alguém do Vale do Silício que vai treinar alguma coisa com isso. Então, se você mudava todas as suas senhas. Isso para dizer um exemplo. Vai acontecer. O risco é grande, o risco é pequeno? Eu acho que o risco é pequeno, mas não vale muito a pena você deixar a sua vida na mão deles. Você é um exemplo básico de que, por exemplo, as empresas precisam... Quando as empresas estabelecerem a estratégia de como lidar com IA,
essa estratégia precisa incluir a forma que ele vai lidar com os dados dela. Certo? Porque a IA precisa de dados. Você não tem IA generativa, não tem, se você não tiver o treinamento. Certo? Então significa em ter uma gestão desses dados, que os dados estejam organizados, curados, protegidos de acordo com a acessibilidade deles, pode ter coisas estratégicas ali, né? E isso é uma tarefa longe de ser trivial, certo? Quando eu comecei minha tese, eu conversei com uma pessoa que era praticamente a pessoa que começou a IA dentro do judiciário. Ele me falou: Felipe, olha só, meu problema hoje não é IA, meu problema hoje são dados. Dados de qualidade, dados estruturados, dados organizados. Em 2 anos eles melhoraram muito isso, mas aquilo ali me chamou a atenção para a importância disso. E alguns serviços, quando você contrata uma grande empresa de consultoria para lidar com isso, uma das atividades deles é justamente falar: não, tudo bem, você quer IA. Tá, mas essa IA vai trabalhar com que dados? Os dados estão aonde? Acessíveis como? Tá? Aí passa em todo um trabalho de governança de dados, que vai envolver privacidade, uma série de assuntos. Então não é simples, um assunto né? complicado. É porque hoje a gente passa a usar o ChatGPT, outras formas, né, de usar a inteligência artificial no dia a dia, tem a Meta no telefone, tem isso, mas cada vez que você põe um dado ali, você também está disponibilizando esse dado, não é isso? Então, vamos lá. Alguns GPTs falam, alguns desses modelos de linguagem, falam: não vamos usar, se você clicar no assunto, ele não vai usar aqueles dados para o treinamento interno deles. Mas olha só, a gente tem que ser franco, né? A gente tem que acreditar na palavra deles, certo? E às vezes nesse grande jogo geopolítico de inteligência artificial, existe muita coisa acontecendo. Por exemplo, outro dia alguém descobriu que a Meta treinou o modelo dele Llama, né? Incluindo uma quantidade, terabytes e terabytes de livros baixados ilegalmente, tá? De alguns sites obscuros da internet. E aí? Como é que fica? Realmente, como é que fica a questão do direito autoral disso? Há pouco tempo, a Anthropic, que faz o Cloud.ai, ela fez um settlement, se não me engano, com, eu não lembro se com o governo americano ou com alguma publicadora, alguma editora, publicadora, quase de 1,5 bilhão de dólares para realmente se livrar de algumas ações que estavam acontecendo de violação de direito autoral. Então esse é um assunto muito complicado. Você precisa confiar que eles não estão treinando internamente, pegando aqueles dados de você. É muito difícil. A gente falando então exatamente de transparência, clareza nesses sistemas, né? O que as pessoas precisam estar atentas, né? Porque eu acho que no dia a dia passa a fazer parte, mas também tem essa questão, volta para a ética, volta para a transparência. Como uma recomendação para uma pessoa talvez mais leiga, né? Que esteja entrando hoje, começando a utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. Olha, André, a resposta para isso envolve aquela capacitação que eu te falei. Essa capacitação, vamos dizer assim, se for formal, vai levar alguns dias, horas, um treinamento, em criar um fluxograma, criar uma mentalidade. Geralmente eu falo que para lidar com a IA genética da melhor forma possível, tem que ter um mindset. Eu não gosto dessa palavra, mas... Então, olha só, eu acho que a pessoa que está começando agora, o básico para ela precisa entender do que se trata, o que ela está mexendo ali, tá? Segundo, ela tem que entender quais são as limitações e os problemas podem ocorrer. Por exemplo, alucinações, acontece toda hora. Tá? Alucinação, informações falsas, estou dizendo, referências, no caso de advogados, jurisprudências falsas, aparecem. Você tem que entender que aquele modelo de linguagem, por arquitetura, ele não diferencia o que é real do que é plausível. Então ele pode, já aconteceu, cara, olha só, tem uma jurisprudência, aparece o nome do juiz, está consistente logicamente, parece que existe, mas não existe. Mas já existe um sistema para você verificar se ela existe uma inteligência artificial para verificar a inteligência artificial? Esse aqui é o ponto. Olha só, vamos lá, tem 2 respostas. Eu, por exemplo, quando uso referência científica, tá? No começo eu vi, puxa, legal, quantos papers interessantes sobre esse assunto, quando eu pedia para ele listar. Aí eu vi que vários não existiam. Aí com o tempo eu fui meio que sacando, não, isso aqui é bom demais ser verdade, isso não existe, isso aqui não existe. Não dava outra, tá? Então faz parte da natureza dele, certo? Você tem que assumir isso. Para referências, eu usei uma IA que era específica, eu pagava, que ela era só voltada para isso. Ela não ia para o treinamento dela, ela ia para a base de artigos. Mas o principal é o seguinte, para verificar a inteligência artificial,
Nada substitui a inteligência natural. O seu critério, saber do que se trata, olhar, checar, pedir links. Ah, ok, você me deu esse texto, ótimo. Por favor, me traga links para eu verificar cada informação que você fez aqui. Vai em cada link. Ah, isso mesmo, esse artigo existe. Essa jurisprudência existe. Ah, não existe. E outras estratégias, por exemplo, por favor, faça fact-checking dessas informações que você me passou. Muitas vezes aconteceu comigo há pouco tempo. E, realmente, não, eu falei isso aqui, mas não é verdade, não. Tem uma informação mais nova. Você pede para ele mesmo fazer. Outra estratégia é usar duas IAs, pode ser na forma gratuita ou paga, em que você pede uma para criticar e verificar a outra. Interessante. Essa é uma das estratégias, tem várias, tá? Mas as pessoas têm que entender do que se tratam, precisam se capacitar. Tá? Esse assunto tão sério que, se você pensar na grande divisão, a desigualdade digital, que já existe de quem usa, não usa internet, quem tem telefone, quem não tem, isso com a IA generativa tende a piorar, porque as pessoas mais vulneráveis são talvez as que mais precisam desse tipo de treinamento, vamos dizer assim, esse mindset. Por quê? São mais vulneráveis para deepfakes, para acreditar em informações que são falsas, enfim, imagens falsas, né? Então, se até eu que mexo muito com isso, às vezes eu encontro alguma coisa e tem algum problema, eu verifico sempre, claro, né? Imagina uma pessoa que tem um letramento digital mais fraco, está numa população mais exposta, e o que pode acontecer com ela? Né? Aí vai desde histórias, pessoas caírem em deepfakes, ou de repente uma avó recebendo ligação de um sobrinho em que alguma pessoa treinou uma IA com a voz da pessoa, a pessoa fala no YouTube, fala no Instagram, falando, vó, pelo amor de Deus, eu estou sequestrado. Ela ouve, é a avó do sobrinho, e ela se desespera. Isso acontece tanto no mundo inteiro hoje. Para falar em um aspecto, eu poderia falar horas sobre esse tipo de problema. É muito assustador, né? Então, acho que a conclusão dessa conversa toda é que nada substitui o estudo e o conhecimento, não é? Com certeza. E usar a IA para complementar você, não como muleta, não para substituir. Certo? E as empresas têm que entender isso. Tá? Eu acho que as empresas... Tem muita gente que talvez pense, eu quero acabar com parte da minha força de trabalho e substituir por IA. Eu sempre sugiro, capacita essas pessoas para usarem IA, porque elas vão ser mais produtivas ainda. E todo mundo precisa dessa capacitação. E usar da melhor forma possível, isso, como um agente facilitador do trabalho. Sim, né? Agente facilitador do trabalho e da vida também. Né? Com certeza. Queria agradecer muito, acho que a gente teve uma aula aqui ótima hoje, acho que chama exatamente a atenção do quanto que todos os segmentos e todas as pessoas precisam se atualizar. Né? Com certeza. Esse é um assunto muito sério, me preocupa muito. Tá? Eu digo que 95% a 99% das pessoas, quando lidam com IA generativa, não sabem com o que estão lidando. E isso realmente é uma coisa para a gente se preocupar muito. Muito obrigada. E se você gostou do nosso Business Talk de hoje e quer conhecer outros temas relevantes, acesse as nossas redes sociais e as plataformas de áudio. Estamos sempre com conteúdos novos e inspiradores.